Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo de número 8, o verso de número 1. À medida que você for encontrando o texto, manifeste-se dizendo glória a Deus. Então acompanhe a minha leitura. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso. Adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o dizendo: Eu quero, seja limpo. E logo ele ficou purificado da lepra. Pode tomar o seu assento. Eu quero aqui externar o meu sentimento de gratidão a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e se não fossem as suas misericórdias, nós sequer estaríamos aqui nessa manhã. Deus seja louvado pela vida do vosso pastor, pastor Antônio. Obrigado pela confiança, e é sempre um prazer a gente poder estar conhecendo mais uma parte da família que vai morar conosco lá no céu. E eu fico muito feliz em poder estar pela primeira vez aqui na cidade de Rio Verde e nessa manhã poder ser instrumento de Deus para as nossas vidas. Eu gosto muito desse texto. Esse texto vai começar dizendo que Jesus desceu do monte. E para a gente entender o porquê que ele desce, a gente tem que compreender primeiro o motivo pelo qual ele subiu. Capítulo 4 é a cena que vai dar início à subida de Jesus no monte, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E nós somos pentecostais. E por sermos pentecostais, nós acostumamos a associar deserto a tudo quanto de ruim que acontece nas nossas vidas. Quando você está passando uma crise financeira, alguém pergunta como você está, a resposta é: eu estou no deserto. Crise no casamento, deserto. Os meninos estão muito custosos dentro de casa, deserto. Tudo que acontece de ruim é deserto. E por ser ruim, a gente automaticamente associa a figura de Satanás. Entretanto, o texto aqui está desmitificando para a gente essa inverdade. Porque o texto está dizendo que quem conduz para o deserto não é o diabo, é o Espírito. Dizem por aí que a dor é filosófica. Eu discordo. Dizem que ela é psicológica. Eu também discordo. Mas há uma verdade que é incontestável. A dor é pedagógica. Não há maneira melhor de ensinar alguém do que pela dor. E aí, toda vez que eu falo disso, eu me lembro. Eu acho que eu nunca dormi sem apanhar. Aí você entende como é que eu era muito custoso. Só que eu aprendi, porque a dor ensina. Quando eu fui militar, eu ouvi uma frase, e essa frase marcou a minha vida, que diz que a repetição que causa exaustão e dor gera perfeição. A dor está associada à perfeição. E às vezes a gente não entende por que Deus nos leva para o deserto. Deserto é o lugar da preparação. Deserto é o lugar do aprendizado. Deus nos leva para lá na intenção de que nós sejamos preparados para aquilo que Ele preparou para a gente. Tiago diz que a gente ora, a gente pede, mas não recebe, porque não sabe pedir. Isso é fato. Quando a gente está no deserto, o pedido é: Deus, prepara. Só que Deus não vai preparar nada, irmão. Aí você pode ficar chocado com isso, mas sabe por que Deus não vai preparar? É porque aquilo que Deus te prometeu, mesmo antes que Ele te prometesse, já estava pronto. Dentro dessa verdade surge o seguinte questionamento: e por que eu ainda não recebi? É simples, você ainda não está pronto. E Deus te levou para esse deserto para te preparar, porque Ele só vai te entregar aquilo que Ele preparou para a tua vida quando você estiver pronto. Porque Deus não vai colocar uma coisa perfeita na mão de alguém que não está pronto. Porque se Ele fizer assim, a gente consegue estragar. É por isso que Ele prepara a gente primeiro. E eu vim lá de Goiânia para te dizer nessa manhã que Deus vai te tirar desse deserto, mas só vai te tirar dele pronto. E você vai usufruir de forma completa daquilo que Deus preparou para a tua vida.
Jesus está no deserto, ele sai do deserto pronto. E o final do capítulo 4 vai dizer que aonde Jesus passava, os milagres aconteciam. E tem hora que a gente tem essa mesma sensação, saiu do deserto. E parece que vai acontecer tudo de uma vez. Aquilo que a gente está esperando parece mais perto do que nunca. Só que de repente para. E quando para a gente não entende o porquê. É Jesus subindo no monte. Porque ele sai do deserto e o capítulo 5 vai narrar para a gente que Jesus pega os 12 discípulos e resolve subir. Falando dessa cena, eu me lembro de um dia, quando estava em Israel. E eu me deparei, pastor Antônio, com a cena de um rabino ensinando um aluno. E o rabino olhava para o aluno nos pés de um monte. E todos os montes em Israel, eles são cercados por depressões geográficas. Para você subir no monte, primeiro você desce a depressão. E o rabino olhava para o seu aluno e dizia: olha para trás. Está vendo? Para você chegar aqui, você teve que descer. Porque o que vai determinar a quantidade do que você vai subir é a disposição que você tem primeiro para descer. Eu acho que você não entendeu, vou repetir. O que vai determinar a quantidade do que você vai subir é a disposição que você tem para descer, porque só sobe quem desce. E a gente só encontra disposição para descer quando passa no deserto. Porque antes de passar no deserto, a gente não desce. Eu não conheço um crente que ora mais do que o crente que está no deserto. Eu não conheço um crente que jejua mais do que o crente que está no deserto. Eu não conheço um crente que paga preço mais do que o crente que está no deserto. Deus te levou para o deserto porque Ele sabe que o deserto vai te ensinar a descer. Jesus sobe. Os mestres orientais, eles subiam com um propósito, nos montes. O propósito era utilizar o vento, porque aquele vento gerava eco. E era o equipamento sonoro que eles tinham, dava maior intensidade à voz. E como as multidões seguiam a Cristo, ele precisava que a sua voz alcançasse a todos. Só que quando Jesus sobe no monte, a minha Bíblia vai dizer que ele se assenta. E se ele se assenta, ele quebra a finalidade do monte, que era o eco do vento. E a cultura judaica vai dizer que um mestre, quando sobe no monte para ensinar, ele só se assenta quando a lição que ele tem para ensinar é muito importante e o público é seleto. Porque ele não ensina qualquer lição para qualquer pessoa. E as maiores lições, as melhores lições, as mais importantes, são as que mais demandam tempo. A gente não entende porque que o tempo passa e as coisas não acontecem. O tempo está passando e não está acontecendo da forma que você projetou por um motivo. Aquilo que você vai viver é muito maior do que aquilo que você projetou. E se é maior, a lição a ser aprendida demanda mais tempo. Então, não se desespera no meio do processo. Um dia eu estava orando no monte. E eu gritava no monte, que é pentecostal, gosto de orar no monte, né, irmão? E eu vou para o monte para gritar, para falar com Deus. E eu fui para o meio do mato, longe de todo mundo. E eu gritava e dizia assim: Deus, eu estou desesperado. De repente o céu se abre e Deus fala: Ismael, eu pensei, lá vem coisa boa. Só que não. Deus disse assim: o seu desespero não me desespera. Eu disse assim: Deus, adianta o tempo das coisas. E Deus disse assim para mim: não posso. Antes de qualquer coisa, eu tenho que te ensinar a lição que eu te coloquei para aprender. Eu só te tiro do processo a hora que você aprender o que estou querendo te ensinar. A minha oração por você não é que o processo pare. Porque se o processo parar hoje, vai delimitar aquilo que Deus quer fazer por você. Por isso a minha oração por você é que você consiga aprender aquilo que Jesus está querendo te ensinar. E Ele vai ensinar os discípulos. Ele vai começar dizendo:
no versículo 3 do capítulo 5, Macários, Peterroi pneumáticos, bem-aventurados os pobres de espírito. Isso aqui choca a gente, porque a gente aprendeu que o importante é ter. E eu não vou ser hipócrita de dizer para você que não. E aí eu até te faço uma pergunta: é possível ser feliz sem dinheiro, sim ou não? Irmão, deixa de ignorância, me responda. Sim ou não? Ó, tem alguns dizendo sim. Vamos fazer o seguinte: vou pedir para o pessoal da mídia projetar ali o número da minha conta. Todo mês, você que disse sim, quando o teu salário bater na conta, transfere para mim. Porque é impossível, irmão. Dinheiro não compra felicidade, mas ele ajuda. Porque sem dinheiro você não come, sem dinheiro você não veste, sem dinheiro você não se locomove, sem dinheiro você não mora. Mas Jesus está propondo aqui o seguinte: Macários, no grego, era uma vertente filosófica aristotélica, que regia que a felicidade era algo utópico, inatingível. Porque a felicidade para a filosofia está associada a lugares. E nesse contexto de Macários, para Aristóteles só era possível ser feliz morando na ilha de Chipre, que era um lugar inatingível. Mas Jesus vai quebrar a utopia filosófica. Jesus vai dizer: olha, 100% feliz, 100% satisfeito é um homem que é pobre. Isso quebra aquilo que a gente aprendeu, porque a gente luta a vida toda para conquistar, para ter. E esse termo aqui no grego, peterroi, não é falta de dinheiro. O peterroi no grego aqui é falta de tudo. E a gente precisa fazer a exegese para entender o que Cristo está dizendo. Porque Cristo não está querendo dizer que a gente não pode ter nada. Cristo está querendo dizer que aquele que não tem nada precisa necessariamente depender de alguém em tudo. E a relação que Jesus está propondo aqui é essa. Ele está dizendo para os discípulos na sua primeira fala, que 100% feliz é o homem que aprende a depender de quem? Do Espírito. E grande parte das vezes na vida, a gente só não rompe, a gente só não sai de alguns lugares para chegar em outros, só não conquista alguns objetivos por um motivo: a gente aprendeu a depender única e exclusivamente da nossa força. A gente aprendeu a depender única e exclusivamente do salário. E Jesus está querendo te ensinar, no meio de toda essa circunstância, que diante dele o teu salário não é nada, diante dele a tua força não é nada, ele é o teu melhor suprimento. Aprenda a depender dele, porque quem depende, ele supre. E ele conclui essa lição, ele olhando para os discípulos e dizendo assim: sejam perfeitos. É mais uma utopia a ser quebrada, porque a gente aprendeu que é impossível ser perfeito, e a gente dissemina isso diuturnamente. Mas se fosse impossível, Jesus não estava dando uma ordem. O problema é que o nosso conceito de perfeição é deturpado, porque a perfeição aqui nesse texto é teteleio menoi no grego. E teteleio menoi fala da desfragmentação de alguma coisa. Fragmentar é quebrar, é rasgar, é tornar em pedaços. Desfragmentar é consertar aquilo que está quebrado. Jesus olha para os discípulos e ele diz: olha, é fato que sozinho vocês jamais conseguem alguma coisa, mas a partir do momento que eu entro na história de um homem, o desfecho dessa história tem que mudar. É por isso que eu estou restaurando aquilo que estava quebrado. Eu estou reconstruindo aquilo que foi destruído. E eu estou tornando inteiro aquilo que estava em pedaços. Eu não sei se você consegue entender isso, só que isso aqui é profético. Jesus está deliberando isso sobre a tua casa. Jesus está deliberando isso sobre a tua família. Jesus está deliberando isso sobre o teu casamento. Ele está reconstruindo aquilo que estava quebrado. Quando ele conclui a lição,
A Bíblia vai dizer que ele desce do monte. E a gente precisa entender o seguinte, o texto vai dizer no verso 1, que quando ele desce, tem uma grande multidão o aguardando. No contexto da língua grega, multidão é a reunião de aproximadamente 3.000 pessoas. Quando o texto fala grande multidão, é porque eram mais de 3.000 pessoas. Estavam aguardando Jesus. No contexto do Império Romano, as multidões não podiam se reunir. Por causa do medo do motim, da revolução, o Império proibia, eles só autorizavam uma multidão se reunir quando havia o prelúdio de um grande acontecimento. E aqui a gente aprende o seguinte: grandes lições antecedem grandes acontecimentos. Só entendeu quem está aprendendo a lição. Grandes lições antecedem grandes acontecimentos. Tem coisa grande vindo por aí. Tem coisa grande vindo por aí. Jesus desce. O interessante é que no meio daquela multidão deviam estar os essênios, a classe política de Israel, os saduceus, os fariseus, a casa sacerdotal, a sinagoga. Haviam representantes de cada classe dentro daquela multidão. Mas a Bíblia vai destacar a presença de um leproso. Pela lei mosaica, ele sequer podia estar ali. Porque pela lei mosaica, o que acontecia quando o homem descobria que tinha lepra, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote pegava um livro de capa preta, abria diante dele e lia palavras fúnebres. E aquele homem, mesmo estando vivo, a partir daquele momento era visto como morto. Ao andar na rua, se ele avistasse alguém, ele tinha que gritar: imundo! Porque ninguém podia chegar a mais de 2 metros de distância dele. Ele recebia uma capa, para que aonde ele andasse, todos soubessem: ali vai um leproso. E se ele fosse visto no meio de uma multidão, a lei autorizava que essa multidão apedrejasse esse homem até a morte. Só que a minha Bíblia está dizendo que ele está no meio da multidão. Alguma coisa aconteceu. E eu vislumbro que seja o seguinte: a história conta e a Bíblia mostra que nas 47 cenas, aonde Jesus chega, na sua frente ia 70 discípulos. E eles vinham trazendo as boas novas, dizendo: aí vem o Nazareno. E dizem que para toda regra existe uma exceção. Só que os 70 desmitificam isso. Porque eles gritam o seguinte: aí vem o Nazareno. Aquele que aonde chega, se tiver mudo, fala. Se tiver surdo, ouve. Se tiver leproso, fica limpo. Se tiver paralítico, anda. E até se tiver morto, ressuscita. E a regra é: aonde Jesus chega, o milagre tem que acontecer. Mateus capítulo 20, 18, 19 e 20, a Bíblia vai dizer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí ele está. Deixa eu te fazer uma pergunta: tem mais de 3 aqui? Então é sinônimo que ele está aqui. E se ele está aqui, é sinônimo de que vai acontecer milagre. É manhã de milagre de Deus para a tua vida. Se você recebe, meu irmão, pelo amor de Deus, joga a tua mão para cima aí e rasga essa garganta com um grito de adoração. Vai haver milagre, porque Jesus está aqui. Os 70 dão a notícia. O leproso ouve. Romanos 10, 17. Porque a fé vem pelo ouvir. É impossível um homem ouvir dizer que Jesus está chegando e alguma coisa não acontecer no seu interior. Pode ser o homem mais desesperado de todos, mas quando ele ouve a notícia de que Jesus está vindo aí, alguma coisa acontece. A psicologia chama isso de behaviorismo.
O behaviorismo nada mais é do que o condicionamento. Porque quando nós entramos em um problema, nós nos tornamos psicologicamente dominados por esse problema. E por estarmos dominados pelo problema, a gente não consegue ter o vislumbre além do problema, a gente só consegue ver dentro dele. E por não conseguir ver além, a gente se torna ainda mais prisioneiro daquilo que estamos vivendo. É alguém que recebe a notícia de que está com câncer. Quando ele recebe a notícia de que está com câncer, a única probabilidade que o médico dá é a morte. Ele não consegue ver nada além da morte. É nessa hora que Jesus chega e diz: o médico disse morte, eu estou dizendo vida. É aquele alguém que está na crise do casamento, já está com os papéis do divórcio passado, faltando só assinar, e está todo mundo dizendo, é divórcio. Só que quando Jesus chega na cena, Jesus olha e diz assim: restauração do matrimônio. É aquele filho que a mãe olha, está nas drogas e está todo mundo dizendo, não passa dos 18. Só que quando Jesus entra na cena, diz assim: além de passar dos 18, eu tiro do tráfico, coloco no altar e faço dele profeta. Alguma coisa acontece no interior daquele homem. Ele está no meio da multidão. A única coisa que identifica ele para a multidão é a capa. A capa que dizia que ele era leproso, porque só conhecia de fato a lepra o sacerdote. Quando aquele homem ouve que Jesus está chegando, porque não adianta nada ouvir que Jesus vem, alguma coisa acontecer em você e você não chegar perto dele. Que eu não sei se você já percebeu, a primeira atitude de todo mundo que tem um problema, e principalmente quando esse problema é sério, é sentir vergonha. Quem sente vergonha, sente, por quê? Porque não quer denotar para ninguém fraqueza. E geralmente quem tem problema, todo mundo associa a fraqueza. E porque a gente não quer se mostrar fraco para os outros, a gente esconde o problema, e para esconder o problema a gente se isola. E o problema não é nem se isolar dos homens, o problema é se isolar de Jesus. Às vezes você até ouve que Jesus está vindo, você até tem uma esperança no seu coração, mas você se isola. E o leproso está ensinando para a gente que o nosso maior problema não é o problema que nós temos. O nosso maior problema é a distância que nós estamos de Jesus. É por isso que ele está te dizendo nessa manhã: chega mais perto. Porque é mais fácil fazer alguma coisa por alguém que está perto. E Jesus está te convidando a chegar perto dele. Ele só permitiu esse problema porque ele sabe que esse problema é a força motriz que vai te fazer se aproximar dele. Então chega perto. O leproso vai, ele quebra a barreira da distância. Quando ele chega perto, ele assume uma postura que está ensinando muito para a gente. E João fala dessa postura. João Batista, João 3,30. Convém que eu diminua, para que ele cresça. Tem algum homem aqui com 1,90 m de altura ou mais? Se tem, levanta a mão assim. Tem? Mas só tem baixinho em Rio Verde, irmão. Tem mais de 1,90 m? Mais de 1,80 m? Levanta aí a mão. Vem cá, macho. Aí o senhor para bem aí. Tem algum homem com menos de 1,60 m aqui? Aí, ó, a mulher está te acusando, irmão. Você vai ter que vir. Vem cá, por gentileza. Sobe aqui, sobe aqui. Para bem aí. Para aí. Vem cá, por gentileza. Ah, mas ele é baixinho demais. Tem maior, não? Maior. No momento que temos é isso. Gente, olha aqui para mim. Você tem quanto de altura? 1,92. 1,92. Eu tenho 1,96. Veja bem. Percebe-se. É. Olha só. Ele também é grande. A única coisa que se destaca aqui entre mim e ele é a beleza. Porque fica nítido que eu sou mais bonito que ele. Muito mais. Entretanto, no que concerne à altura, não há destaque em nenhum dos dois, porque ambos são grandes. Quando um grande está diante de outro grande, não há como nenhum dos dois se ressaltarem, porque os dois são grandes.
Só que diante de um pequeno, afasta um pouquinho. Diante de um pequeno, vem cá. Tem quanto de altura? 1,64. Veja bem, qual é o seu nome? Alberto. Diante do Alberto, eu pareço ser ainda maior. Porque ele é pequeno. Sabe o que o leproso está ensinando para a gente? Quando ele chega diante de Jesus, a Bíblia vai dizer que ele adora. No grego, adorar é proskuneo. Proskuneo é o mesmo que prostrar-se. O leproso está ensinando para a gente que quanto menor nós nos fizermos diante de Cristo, maior ele se torna. Obrigado. Você precisa se rebaixar diante dele. O leproso, quando vê a Cristo, ele se joga aos seus pés. A primeira palavra que ele profere é Senhor. Os servos somos nós. Esses dias eu atendi um irmão, chegou para mim e disse assim: pastor, eu coloquei Deus contra a parede. Eu falei assim: irmão, eu acho que você está confundindo Deus com alguma lagartixa. Quem é você para colocar Deus contra a parede? A gente precisa lembrar que Ele é Senhor. É como canta meu amigo Delino Massal: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Senhor. A postura que nós temos que assumir diante dele é a postura de servo. Outra coisa que eu aprendi, irmão, e aqui eu quero só os homens casados, dá glória a Deus aí. Ô irmão, vocês estão tão desanimados assim com casamento? Os homens casados, dá glória a Deus aí, irmão. Os jovens que estão noivos, tem algum aí? Dá glória. Glória a Deus. Os que estão namorando aí, dá glória. Os homens. Tem ninguém, eu vou fazer a oração do desencalho hoje, pode deixar. Eu vou contar para vocês um segredo, principalmente para você que está noivo. Já inventaram remédio para TPM. É sério. Quem é casado entende melhor. Irmão, sou casado com uma baixinha de 1,56. Quando está na TPM, ela fica maior que eu. Depois ela me pega. Mas deixa eu te contar um segredo. Sabe o que eu faço quando ela está na TPM? Antes de chegar em casa, eu passo na Cacau Show. O pastor gostou. Eu compro uma caixa de bombom. E sabe, eu faço que nem aqueles alimentadores de leão no zoológico. Você já viu quando eles vão dar comida para o leão, o que eles fazem? Eles abrem a gaiola e jogam a carne e sai. Eu faço assim, eu chego em casa, jogo a caixa de bombom e deixo. Depois de 5 longos minutos eu volto. Já acabou. Só que ela está satisfeita. E por ela estar satisfeita, eu posso pedir o que eu quiser. Eu lembro da minha avó me ensinando a orar. Era uma nordestina, 1,48 m de altura, arretada. Daquelas que levantava todo dia, 7 horas da manhã, para abrir a igreja. Ajoelhava e só levantava meio-dia. E detalhe, quando eu ia para a casa dela, eu tinha que ir com ela para oração. E vai levantar antes dela para ver. A vara de goiabeira já estava do lado. E ela me ensinou a orar, ela disse assim: meu filho, antes de qualquer coisa, você adora. E eu perguntei para ela, criança, eu disse assim: voinha, e o que é adorar? Ela disse para mim: qualquer elogio que vier na tua mente, você vai dizer para Deus. Depois que a gente estuda, a gente fica meio besta. Amantíssimo, excelso, magnânimo. Mas ele gosta do simples, irmão, lindo, cheiroso, maravilhoso, poderoso, grande, eterno.
E sabe o que a gente não está entendendo? É que a adoração, ela satisfaz a Deus. João 4:25, Jesus olha para a mulher samaritana e ele vai dizer assim: ao Pai importa. No grego a Bíblia está dizendo que Deus se satisfaz com aqueles que o adoram. E a gente descobriu isso já nos nossos relacionamentos humanos. É mais fácil conseguir alguma coisa de alguém que está satisfeito. Só que a gente já começa orando: me dá, me dá, me dá, eu quero, eu preciso, faz. E a gente esquece de adorar. Você pode adorar Ele? Não, eu vou fazer melhor, eu vou te dar 30 segundos. Fecha os teus olhos agora. Eu vou te dar 30 segundos. Todo elogio que vier na tua mente, você vai dizer para Ele. Adora Ele, vai. Diga aí: lindo, maravilhoso, perfeito, grande. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O segredo é adorar. Antes de qualquer coisa, adore. Você pode estar passando o maior problema que for, adore. Pode estar na doença, em estado terminal, adore. Ficou desempregado, adore. As portas fecharam, adore. O segredo está na adoração. Senhor, para concluir, se tu quiseres, tu podes. Não é Deus quem tem que se encaixar dentro da nossa vontade. Somos nós quem temos que nos enquadrar dentro da vontade dEle. Paulo vai dizer, Filipenses 2,13: a Deus pertencem querer e efetuar. Sabe o que é isso? Deus só efetua a sua vontade. O que mais me deixa tranquilo é que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quem vai determinar qual é o nível de vontade que vai viver é você. Porque a vontade boa, ela é comum a todos. É o sol que nasce para o justo e para o ímpio. A vontade agradável, ela é guardada para a maioria daqueles que se dedicam a Deus. Só que a vontade perfeita é para poucos. Porque a maior, perdão pelo termo, mas a maior burrice do ser humano é fazer sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. A gente está procurando algo extraordinário de Deus, mas só quer oferecer para Ele coisas comuns. E Deus só oferece coisas extraordinárias para homens que estão dispostos a sacrificar para Ele coisas extraordinárias. O resultado da tua vida só vai mudar quando você decidir mudar aquilo que você está oferecendo para Deus. Porque a vontade que Ele tem reservada para nós é a vontade perfeita. Então entra no nível dessa vontade nessa manhã. Porque Deus tem coisas extraordinárias para você. Jesus olha para ele, diz assim: eu quero. Coloque-se em pé, por favor. Seja limpo. Irmão, tem gente por aí colocando piscina dentro de igreja, fazendo corredor de sal grosso, fazendo essas pataquadas aí, pastor Antônio, para poder criar um subterfúgio na mente do povo. Sabe o que Jesus está me ensinando aqui? Ele não precisa de subterfúgio. Ele não precisa dessas pataquadas aí não, irmão. Para Jesus só basta uma palavra: eu quero.
eu quero. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua doença, no que você precisa de libertação. Qual é o motivo gerador dessa campanha na tua vida? Eu não sei. Mas o Espírito de Deus me enche de autoridade e me autoriza a dizer para você: eu quero. Eu quero.